Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 6 de abril de 2019, é um lindo sábado que Yahushua tem nos dado, né? Yahushua, ele é maravilhoso, ele está nos concedendo, né, mais um dia na presença dele, com saúde. E hoje gostaria de gravar um vídeo, né? Vou gravar agora um vídeo, dessa vez sobre o Silas Malafaia, falando de dízimo, tá? Silas Malafaia fala sobre o dízimo. Então vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Peraí. Opa. Calma aí. Aqui assim, tá. Vou colocar aqui, tá? Esse vídeo tem 1 minuto e 38 segundos, mas eu adiantei um pouquinho, porque tava assim, só assim assim, sem nada, né? Tava assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra você, voltar aqui, ó. Tava aqui, com essa capa aqui, ó. Então vamos lá. Tá aqui a Neolipe. Pastor, o que o senhor acha do cristão e a guarda do sábado? Meu irmão, quem faz diferença de dias? Diz Jesus, diz Paulo, para Deus faz. E Jesus falou que ele é Senhor do sábado. Eu não guardo o dia, eu guardo é Jesus no meu coração. Quem faz diferença de dias é problema de quem faz. Para mim não tem dia santo. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Não tem no Novo Testamento uma repetição que a igreja tem que guardar o sábado. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento desde que tenha contextos no Novo Testamento. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dizem. Amados, veja bem, ele disse que o sábado faz parte do Velho Testamento, correto? Correto. Mas ele agora veio dizer aqui que o dízimo também faz parte do Novo Testamento. Agora o dízimo faz parte do Novo Testamento, tá certo? Né? Segundo ele diz que é do Velho e do Novo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui só um pouquinho, veja. Dizem. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23. Hebreus 7, 8. Tem texto. Amados, Mateus 23, 23. Ontem eu já li para vocês, né? Que foi o dízimo, que a gente gravou sobre o Leandro Quadros, da Adventista. Que ele inclusive falou também sobre Mateus 23, 23, tá certo? Só que vamos ler aqui de novo aqui, ainda tá aqui ainda, ó, Mateus 23, 23. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler todo, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo, até porque eu já li ontem, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui a partir do verso 15, tá? Depois vocês leiam tudo e vocês vejam o vídeo de ontem, dízimo oferta, qual é o correto, parte 6, que eu li todo o capítulo de Mateus, tá? Então vamos lá. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Ou seja, se jurar pelo santuário não tem valor, mas se jurar pelo ouro, ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é que eles querem as coisas materiais, entende? Os bens materiais. Então, se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a compaixão, que aqui está misericórdia, mas eu leio compaixão, né? E a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, amados, o que a Rússia está dizendo aqui é que eles dão o dízimo da hortelã do cominho, mas só que eles não ajudam o necessitado, é isso que ele está dizendo. Só que, como eu já expliquei, a Rússia, ele estava no Velho Testamento. O Silas Malafaia já botou Mateus como Novo Testamento, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. E o duro, amados, é que o Silas Malafaia sabe disso. Ele engana por querer enganar, por querer dinheiro, porque ele é cão guloso. Porque ele sabe. Aqui a Rússia estava vivo, ele não tinha sido sacrificado por nós, então ele não podia chegar e falar, não vão pagar o dízimo porque eu sou o dízimo por vós, eu vou me dizimar por vós. Ele não podia chegar e abolir o dízimo quando ele estava vivo, tá certo? Então aqui, por isso que ele disse isso, e aqui ele não está dando uma ordem para eles continuarem dando dízimo. Não, pelo contrário, eles estavam chamando eles de hipócritas. Por quê? Porque eles davam o dízimo para mostrar que são espirituais, para mostrar que são religiosos, enquanto que o necessitado mesmo estava passando necessidade. É isso que ele está falando, por isso que ele fala de hipócrita, porque eles estavam fazendo isso para serem vistos pelos homens. Veja, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a compaixão e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem praticar porque eles estavam na lei, então ele tinha que cumprir a lei ainda, tá certo? É isso que as pessoas não conseguem entender, porque esses cães gulosos, eles pegam esse contexto e botam em benefício próprio, tá? Então, eu vou voltar aqui mais um pouquinho, só para vocês verem ele falando que o Mateus é o Novo Testamento. E não é. Mateus, Marcos, Lucas, João faz parte do Velho Testamento. Começa a ser nova aliança a partir da morte de Yahus, quando ele morre e ressuscita. Ali é o Novo Testamento, começa a nova aliança, tá certo? Vou voltar aqui. 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Vou botar aqui. Mateus 23, 23. Hebreus 7, 8. Está no Antigo Testamento. Ó. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23. Amados, ele falou que Mateus 23, 23 é Novo Testamento. Ele sabe que não é. Ele é teólogo. Ele é teólogo. Vocês pesquisem sobre Silas Malafaia. Ele é teólogo, pesquise. Ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele falou de maldade. Mateus não é Novo Testamento, Mateus é Velho Testamento. Porque Yahushua não estava vivo aqui, não tinha sido sacrificado por nós. A gente tem que entender, amados, que quando Yahushua, enquanto ele estava vivo aqui e não tinha sido sacrificado por nós, tá? É a velha aliança. Então é Velho Testamento. O Novo Testamento começa com quando Yahushua morre e ressuscita. Quando ele morre ali e o sol e o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras se fenderam, porque está escrito isso na escritura, as pedras do templo se fenderam. Ali começou a nova aliança, tá? Então vou botar aqui só para vocês verem de novo ele afirmando que Mateus é a velha aliança. Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8. Está de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8. Hebreus 7, 8. Hebreus 7, 8. Vamos ler? Vamos ler aqui Hebreus 7, 8, amados. Vamos ler aqui do que se trata Hebreus 7, 8. 7. Então vamos lá. O que ele quis dizer aqui vamos botar aqui só o que ele colocou. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Certo?
Então vamos ler aqui o contexto do que se quer dizer isso, tá? Vamos ler. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, né, do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Veja, ele deu o dízimo dos despojos, ele não deu o dízimo do que ele tinha. Abraão era rico. Abraão, ele lutou com os reis, tá certo? E aí ele pegou os despojos dos reis. O que eram os despojos? Era o povo que foi derrotado, ele pegou tudo que pertencia àquele povo que tinha lutado. Então ele não deu do que ele já tinha. Ele deu dos despojos, ou seja, despojos é o quê? Das coisas que ele despojou, que ele pegou, das coisas que não pertencia a ele, pertencia a outros povos, e que ele foi derrotado e que ele pegou as coisas para ele. Então ele deu o melhor dos despojos, tá certo? Para Melquisedeque. Só que Abraão só fez isso uma vez. Você não vai ver mais na escritura dizendo que Abraão foi dizimista, sempre foi dizimista. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Abraão deu só uma vez. Aqui, ó. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Tá certo? Então vocês vejam, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, ou seja, tinha que ser levita, que receba o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, de qual? Das 11 tribos de Israel. Tá certo? Eram 12 tribos, filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, que na verdade é Iaxurum, acho que é Iaxurum, que acho que é o nome, eu esqueci. Só que os levitas, os sacerdotes, eles recebiam os dízimos das 11 tribos, certo? Então, esta era a lei, certo? Então, aqui, ó, a lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, ou à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, tá? Que eram os sacerdotes, homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado, ou seja, Levi ainda não tinha nascido, né? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Pois, quando... Aí aqui, ó, esse aqui ele não lê. Pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Tá certo? Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Vejam. Ora, aqueles de quem se dizem estas coisas pertenciam a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá. Ah, e Yahushua, ele veio de Judá, da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Veja bem, os sacerdotes, amados, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram da tribo de Levi, certo?
Os sacerdotes e os profetas eram da tribo de Levi. Não tinha nada contra as tribos, certo? Então, Yahushua, ele nasceu na velha aliança, sob a lei, mas ele veio da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Ele veio da descendência de Judá, por quê? Porque Maria fazia parte da tribo de Judá, tá certo? Então, o que acontece aqui? Yahushua, por que ele veio da tribo de Judá? Porque a lei de Terrom, que deu a lei, ele instituiu que os levitas iriam receber os dízimos da tribo de Levi. Só que Yahushua, ele não veio da parte de Terrom, ele veio da parte de Yarro. Então Yarro, ele veio, Yahushua veio para abolir a lei. Então ele não podia nascer da tribo de Levi, ele nasceu da tribo de Judá, justamente por isso. Então aqui, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Veja por quê? Porque Yahushua, ele veio como sacerdote, mas da parte de Yarro. E uma vida indestrutível por quê? Porque ele nunca pecou, certo? Ele foi perfeito em tudo. Então ele é perfeito em todas as coisas, o sacrifício dele foi único e perfeito, entendeu? Então ele foi o sacerdote vindo da parte de Yarro, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, tá certo? A ordenança anterior é revogada. Ou seja, o que é revogar, amados? Vamos ver aqui o que é revogar, tá? Para a gente entender bem esse contexto, sabe? Deixa eu colocar aqui, dicionário português online. Vamos ver o que é revogar. Vamos nós. A gente tem que fazer assim, amados, a gente ler, pesquisar e pesquisar o significado das palavras para ninguém enganar, para ninguém nos enganar, né? Então vamos lá, revogar. Anular, invalidar o efeito de algo, fazer com que deixe vigorar, revogar um contrato, uma prisão, uma demissão, cessar os efeitos de uma lei no jurídico. De um ato jurídico, o juiz revogou uma lei constitucional. Aqui, ó, revogar é sinônimo de anular, cancelar, cassar, invalidar, rescindir, terminar. Então, vocês vejam que aqui no contexto, amados, tá? Aqui está dizendo, olha só, a ordenança anterior é revogada. O que quer dizer aqui? A ordenança anterior é anulada, porquanto era fraca e inútil, tá certo? Então, essa ordenança antiga da lei, a qual o dízimo faz parte, ela foi anulada, cancelada, através do sacrifício de Yahushua, porque ele sim foi o único, ele é um único sacerdote, o sumo sacerdote, vindo da parte de Yarro, e perfeito. Por quê? Porque Yahushua, ele veio como sacerdote da parte de Yarro, e ele ofereceu o sacrifício, porque o sacerdote que oferecia o sacrifício, né, o povo ele dava os animais, tá? E para o sacerdote, os sacerdotes, ele sacrificava os animais, primeiro por eles, para pedir perdão pelos pecados deles, segundo, para pedir perdão pelo pecado do povo. Só que Yahushua, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, mas ele não ofereceu um sacrifício para o pecado dele, porque ele veio perfeito, ele nunca pecou, mas ele se ofereceu, tá certo? Porque o sacerdote que oferecia o sacrifício, então ele se ofereceu como sacrifício, por isso que ele é sacerdote, que Yarro chamou ele, Yarro, ele enviou ele como sacerdote, como sumo sacerdote, porque ele se ofereceu a si próprio como sacrifício por nós, tá certo? É isso que nós temos que entender. Então, quando ele fez isso, a ordenança anterior é revogada, ou seja, anulada, porquanto era fraco e inútil. Pois
a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Yahweh. Qual é a esperança superior? Yahushua, que veio morrer por nós. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Yahweh lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ou seja, que esse jurou aqui tá tipo assim, uma colocação errada, porque na verdade não é o Senhor jurou, o Senhor prometeu. Por quê? Porque ele mesmo diz que nós não devemos jurar. Entende? Então aqui, esse jurou aqui, eu acredito que seja tipo um afirmou, um confirmou, um prometeu, tá certo? Tu és sacerdote para sempre. E a Yahushua tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Se de uma aliança superior, porque a outra aliança antiga, a velha aliança, é inferior. Por isso que ela foi revogada, que ela foi anulada, porque ela é inferior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Yahushua tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Yahweh, pois vivem sempre para interceder por eles. Veja bem, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, por meio de quem? De Yahushua, aproximam-se de Yahweh, porque Yahushua é o caminho para os levar ao Pai, a Yahweh, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, separado, inculpável, puro, separado dos pecadores, ou seja, porque santo aqui é palavra para chamada, tá, amados? Então vamos lá. Exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Certo? Então ele não se ofereceu em sacrifício, isso que eu estava falando, né? Em sacrifício dia após dia, pedindo pecado por ele, porque ele nunca pecou, mas ele se ofereceu por nós. Então vamos, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, porque ele nunca pecou, e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Depois da lei, ou seja, se foi depois da lei, acabou a lei. Acabou, não há mais necessidade. O dízimo faz parte da lei. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita no trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Veja bem, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Olha, prescritas pela lei, tá certo? Então, ofertas e dízimos eram prescritos pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Yahushua recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Veja isso. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga. Ou seja, a aliança
que ele é mediador, é essa nova aliança. Porque ele é mediador entre nós e o Pai. Ele que nos leva ao Pai. É superior à antiga que é a antiga aliança, certo? Sendo baseado em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Iarro, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Veja, Iarro se afastou do povo porque o povo não foi fiel. E aí Terron fez a festa que enganou o povo. Só que Iarro é tão amoroso, tão maravilhoso, que ele deu o filho dele para nos resgatar. Tá certo? Então aqui, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. É esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém jamais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tomou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está pronto a desaparecer. Então veja, ele fez nova aliança, essa nova aliança, a aliança da benevolência do Pai, né? Que os evangélicos falam graça, só que na verdade eles estão na lei, eles não estão na graça, na benevolência, tá? Então aqui chamado nova esta aliança, ele tomou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer, certo? Então vocês vejam bem. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno, tá certo? Vocês vejam bem, tinha um tabernáculo terreno, tá? Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Veja, então vocês vejam aqui que ele está descrevendo como é que era esse tabernáculo, o que tinha no tabernáculo da velha aliança, que era tudo físico, tá certo? Era tudo físico, amados, veja bem. Olha que tudo físico. Ora, aqui ó, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno, ou seja, terreno, a pessoa tinha que ver. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença, físico. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, físico. A aliança da arca estava os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, mudança de lei. Vamos lá? No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quem entrava no Santo dos Santos? Físico.
o sumo sacerdote, mas ninguém entrava, certo? Apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então vocês vejam que os sumos sacerdotes, eles não ofereciam somente ele oferecia o sacrifício, né, pelos pecados do povo, mas ele oferecia para ele também. Veja, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Aqui, apenas uma vez por ano, era uma vez por ano. E nunca se apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o espírito de Yahweh estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Qual era o primeiro tabernáculo? Era o tabernáculo físico. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então vocês vejam bem que as ofertas e os sacrifícios, o que era o sacrifício que ele está falando aqui? Ele está falando dos dízimos. Por quê? Porque o dízimo era um animal sacrificado, que era a 10ª parte, e mais os alimentos. Então, o animal morto também fazia parte do dízimo, porque a oferta era um animal vivo, que andando perante o sacerdote, que o povo entregava na mão do sacerdote. E já o dízimo já era a 10ª parte do animal morto, tá certo? E dos alimentos. Então vocês vejam aqui, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, as ofertas que eram os animais vivos e os sacrifícios oferecidos, animais mortos, oferecidos, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, porque isso era insuficiente, não dava. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, tá certo? Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Veja, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, amados. Não feito por mãos humanas, porque mãos humanas não fez ele, foi o Pai que fez ele, e o Pai nos fez. É por isso que nós hoje somos o templo do Espírito, que ele habita, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. E nós também somos esse tabernáculo não feito por mãos humanas. Veja isso, gente, eu fico até emocionada, porque isso é muito lindo. Isso é no entendimento, não é mais físico, é no espírito, no entendimento. Então veja, quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Olha isso, eterna redenção, amados. E que foi única e eterna e suficiente. Não precisa mais de sacrifício nenhum nosso, porque ele já fez tudo. O que a gente precisa agora é crer no sacrifício que ele fez, aceitar o sacrifício dele, crer nele, crer no Pai e andar nele. É isso que nós temos que fazer, aceitar esse sacrifício e andar nele, certo? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Yahweh, purificará a nossa consciência de atos
que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo, ao verdadeiro Deus. Tá certo? Então, aqui, ó. Por essa razão, Yahushua é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então essa aliança, a primeira aliança acabou, invalidou. Não há mais necessidade, amados. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Veja, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, certo? Então, quer dizer, a pessoa faz um testamento, tem um testamento lá, a pessoa ainda está viva, o testamento não vai valer um novo testamento, vai continuar naquele testamento que a pessoa está viva. Por isso que Yahushua ainda estava na velha aliança, no velho testamento. Por quê? Porque ele estava vivo na velha aliança. Mas quando ele morre, passa a nova aliança. Ele morre e ressuscita, passa a ter a nova aliança, que é no entendimento. Então aqui, ó, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopor, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Tá certo? Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens. Olha isso. Yahushua não entrou em santuário feito por homens. Tá certo? Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Yahuwah em nosso favor. Amados, ele nunca entrou em santuário feito por homens, ou seja, ele nunca entrou em templos, tá? Ele nunca entrou em templos. Olha aqui, vou colocar aqui para vocês uma coisa, peraí. Vamos colocar aqui, ó, santuário. Aí o pessoal fala assim, não, olha só, Jesus, ele pregou no templo. Pregou? Mentira. Ele não entrou, ele ficava no pátio do templo. Não era dentro do templo. Porque Yahushua, ele não era sacerdote de Terom, ele não era da tribo de Levi, ele era sacerdote de Yahu. Ele é sacerdote de Yahu. Tá certo? Porque os outros sacerdotes não são assim, são da lei, e não existe mais sacerdotes, tá certo? O único sacerdote que somos nós hoje, nós somos sacerdotes, e Yahushua somos sacerdotes, não é isso? É isso que está na escritura. Então vamos lá, aqui ó, presta atenção aqui ó, significado de santuário, ó, a parte secreta do templo judaico de Jerusalém, parte da igreja onde está o altar-mor, ó, edifício consagrado às cerimônias de uma religião, capela onde são guardadas e veneradas relíquias de vários santos, asilo sagrado e inviolável, sede de nobres sentimentos, o que há de mais íntimo, santuário da sua alma, certo? Aqui, ó, santuário é sinônimo de convento, templo, igreja, catedral, basílica, abadia, sé, presbitério, mosteiro, ádito. Então veja bem, amados, pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, ou seja, ele não entrou em templo feito por homens,
uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor, tá? E para vocês verem isso, como é que isso é verdade, porque Yahushua, ele é filho de Arro e ele obedece ao Pai, aqui em Atos 7, 48, para você ver como é que o apóstolo não está mentindo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então vocês vejam bem, se ele não habita, Yahushua nunca entrou em santuário feito por homens, nunca entrou em templos feitos por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, mas agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então vocês vejam bem isso. Hebreus 9, 24, tá certo? Diz isso claramente, que ele nunca entrou em templos feitos por mãos humanas. Era até esse versículo que eu queria mostrar para vocês, uma vez aí que eu estava falando que a Yahushua nunca tinha entrado e eu não tinha achado. Agora lendo, viu? Eu encontrei esse versículo. Então aqui vocês vão ver que a Yahushua nunca entrou nesses templos. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Ou seja, Yahushua, ele nunca entrou em templos feitos por mãos humanas. Veja bem, vamos voltar aqui de novo para vocês entenderem, para nós entendermos. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Por quê? O sumo sacerdote entrava todos os anos pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, e com sangue alheio. Qual era o sangue alheio? Era sangue de animais, não era o sangue dele, era o sangue de animais. Mas Yahushua não, ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, tá certo? E ele entrou nesse santuário, ele se ofereceu ele próprio, não foi sangue alheio, mas foi seu próprio sangue em nosso favor, tá certo? Então aqui, veja bem, se assim fosse, Yahushua precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Yahushua foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E quem aguarda? Aquele que crê nele, aquele que anda nele, tá certo? Aquele que anda em Yahushua. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha isso, todo ano o povo tinha que levar o sacrifício, né? Levar os animais para o sacerdote sacrificar e oferecer lá para o pecado. Então todo ano ele tinha que lembrar do pecado, lembrar isso que ele está falando. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros de bodes tira pecados. Olha isso. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Certo? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Yahweh. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes.
os quais eram feitos conforme a lei. Os quais eram feitos conforme a lei. E o que era o sacrifício, amado? O sacrifício também era o dízimo. É isso que ele está falando, o sacrifício aqui era o dízimo. Tá certo? Que era o sacrifício também. Tá? Porque ele levava o dízimo. Certo? Então, aqui, ó. Vejam bem. Primeiro ele diz: sacrifício, oferta, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Yahweh. De quem ele está falando? De Yahushua. Quando ele acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único, não precisa mais ter outros sacrifícios, assentou-se à direita de Yahweh. Agora eu pergunto para vocês: tem que dar dízimo 10% na igreja. Como você vai dar dízimo 10% na igreja para os pastores? Se Yahushua nunca entrou em templo feito por mão humana, em santuário feito por homens. E se o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, para onde? Para quem vai esse dinheiro? Para quem vai esse dízimo? Que antes era alimento, animais. E hoje eles botaram como dinheiro. Para quem vai esse dízimo? A gente viu aqui que Yahushua nunca entrou em santuário feito por homens. Em templo feito por homens. E o Altíssimo não habita em templos feitos por homens. A gente viu isso aqui bem claramente. Tá certo? Então aqui, ó. O único sacrifício... Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos lá. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Yahweh. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito de Yahweh também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Certo? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. Pelo sangue dele nós entramos no Santo dos Santos. Que Santo Santo é esse? É no entendimento com o Pai. Não é mais, precisa mais de ir num templo físico, num tabernáculo onde Yahushua nunca entrou e nem tampouco o Pai habita. Porque nós somos o santuário feito por Yahushua. E ele habita em nós somos o templo do Espírito, ele habita em nós. Então nós entramos no Santo dos Santos, ou seja, nós entramos na presença de Yahweh, no entendimento. Não é mais indo num templo físico, mas é no entendimento, porque nós somos o templo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Certo? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Sendo assim, aproximemo-nos de Yahweh com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que água pura é essa? É a água de Yahushua, ele é a água que nos limpa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras.
Ó, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso aqui, não deixamos de reunir, ou não deixamos de nos congregar, não é de ir a um templo físico. Vocês viram aqui que Yahushua nunca entrou num templo físico, num templo feito por mãos humanas, ou seja, o templo feito por homens é templo físico, mas é nesse entendimento de nos congregarmos como igreja, no entendimento de Yahushua, do espírito de Yahweh, entendeu? Nesse entendimento, segundo o costume de alguns. Então aqui, ó, não deixamos de reunirmos como igreja. Como a igreja está falando, nós somos a igreja. Segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Ou seja, que nós nos congreguemos em Yahweh, tá? Que nós temos um relacionamento com Ele intimamente, e que nós encorajemos uns aos outros que estão no mesmo espírito, certo? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja isso. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o filho de Yahweh, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado, e insultou o espírito da benevolência. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento, certo? Então aqui, amados, deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Ó, tá, vamos ver aqui, ó. Mais algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui ele está falando que eles aceitaram alegremente o confisco, ou seja, porque eles se ajudavam um ao outro. Tá? As igrejas, que são pessoas, elas se ajudavam, ninguém passava necessidade, todo mundo tinha em comum, porque o que tinha muito, eles davam para quem não tinha. Então isso é o amor de Yahweh. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Yahweh, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem dirá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados, que eu estou querendo ver agora. Botar aqui, dízimo é lei. Vamos botar aqui só para vocês terem uma ideia aqui de uma coisa. Peraí. Dízimo é lei, vamos lá. É lei na Bíblia. Vamos ver aqui. O dízimo é lei mosaica, aqui, ó. O dízimo na lei mosaica, ó, isso aqui, ó, o dízimo, deixa eu ver aqui, ó, dízimo na Bíblia, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui, tô querendo aqui ver uma coisa aqui com vocês, vamos lá, versículo sobre dízimo e oferta, só para vocês verem aqui uma coisa. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Yahweh ama quem dá com alegria. Isso aqui é oferta, mas a gente já leu que é sobre ajudar o próximo, né, ao necessitado. Pode roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntem quem nos roubou nos dízimos e nas ofertas. O que era o dízimo, amado? O dízimo aqui era o animal.
ou era alimentos, não era? E isso fazia parte da lei, tá certo? Isso fazia parte da lei, veja, ó, aqui ó, Levítico 27, beleza, vamos lá, Levítico 27, deixa eu botar aqui, Levítico 27. Era isso que eu estava querendo ver, para vocês verem, Levítico, o que é o Levítico? O Levítico é o livro da lei. Então vocês vejam aqui que Levítico é um livro da lei, veja bem. Vamos ver aqui, não, Levítico 27, filho. Levítico 27. Ó, disse também o Senhor a Moisés, vamos ver. Diga o seguinte, israelitas, se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 200. Peraí, deixa eu ver aqui mais abaixo. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Não, vamos voltar aqui mesmo, amada. É melhor a gente ler tudo, né? Cadê? Vamos ler aqui. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas, e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e aos meninos o valor de 36 gramas de prata. Isso tudo é lei, tá, amados? Ó. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Isso aqui está falando de voto. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, o animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque o animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Veja, isso tudo é lei, tá, amados? Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras de sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar sua terra durante o ano de jubileu, o valor será integral. Mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o próximo ano do jubileu, e o valor será reduzido. Se um homem que consagrar sua terra deseja resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 do seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade do sacerdote. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade de sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano de jubileu. O homem pagará o valor do mesmo dia, consagrando-a ao Senhor. No ano de jubileu, as terras serão devolvidas àquele a quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seria a cria de vaca, seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja um terra de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todo
todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Olha, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Agora deixa eu aqui colocar uma coisa aqui para vocês, amados. Só para vocês terem uma ideia, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já vou encerrar já, tá, amados? Mas eu tô querendo colocar aqui para vocês, veja bem. O livro Levítico, o que significa? O livro de Levíticos, para vocês verem que esse livro é livro da lei, vê? Vamos ver aqui, ó. Introdução do livro de Levítico, ó. Só para vocês verem que isso tudo faz parte da lei. Dízimos era parte da lei. Veja, introdução ao livro de Levítico. Por que executar este livro? A palavra Levítico deriva-se do termo em latim que faz referência aos levitas, uma das 12 tribos de Israel. Os levitas eram portadores do sacerdote menor e tinham a responsabilidade de oficiar no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. O livro de Levítico contém instruções sobre o cumprimento dos deveres dos sacerdotes, como o sacrifício de animais e outros rituais que ajudariam a ensinar os filhos de Israel a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, estou olhando como está aqui, tá? E sua expiação, tá? O Senhor revelou um propósito primordial para a instrução que deu no livro de Levítico. Santos serás. Ou seja, para vocês verem que esse livro de Levítico aqui, tá certo? Ele era da tribo de Levi e também faz parte da lei. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui, olha só, dicionário. Português online, vamos lá. Para vocês não terem dúvidas que esse livro Levita, ele é um livro, deixa eu ver aqui, ó, Levítico. Deixa eu ver aqui se tem aqui, Levítico, tem. Referente aos levitas, terceiro livro do Antigo Testamento, Pentateuco, o único formado inteiramente por leis religiosas. Não precisava nem de eu ler aqui, lemado. Veja bem, o que é o livro de Levítico? E o dízimo é lei, para vocês verem que o dízimo é lei. Olha, opa, peraí. Referente aos levitas, terceiro livro do Antigo Testamento, Pentateuco, o único formado inteiramente por leis religiosas e éticas. Seu nome origina-se da tribo de Levi ou de Levi, da tribo de Levita ou de Levi, de quem descendiam os sacerdotes. Então vocês vejam aqui que Levítico era livro da lei, tá? Livros de leis religiosas, tá certo? Eram leis religiosas. Hoje não temos mais leis religiosas. Hoje nós andamos sobre a benevolência, Novo Testamento, no entendimento, no espírito. Não é mais em nada religioso, porque Yahweh, ele não está em religião, ele não aceita atos religiosos e Yahushua também não. Então vocês vejam bem. Agora vamos voltar aqui de novo, amados, ao Silas Malafaia, para a gente concluir aqui o que ele disse aqui do livro, tá certo? De Hebreus, que a gente leu Hebreus, esse sentido de ler até mais fácil para vocês. Vou voltar aqui para a gente ver. Testamento, desde que tenha contextos no Novo Testamento. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23. Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que, Hebreus 7, 8 diz que você dava dízimo a homens que morrem na antiga aliança. Agora, na nova,
você dá para aquele que vive para sempre. Ok? É essa que é a história. Você não pode botar uma regra que não está respaldada no Novo Testamento. Não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. Então, amados, voltando aqui, né? Para você ver, para vocês verem. Olá, eu sou Tatiana Gebrel. Ele disse que antigamente, né, o dízimo era dado para homens mortais, né, e agora é dado para quem vive para sempre. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que é para dar para Jesus que vive para sempre, porque ele fala Jesus, tá? Mas a gente dá na mão de Jesus? Jesus dele? Porque veja, amados, o dízimo, como a gente viu aqui, era da lei, tá certo? Da lei. E a Yahushua, ele veio e a lei foi abolida. O sacrifício dele foi perfeito. E a Yahushua, como a gente leu aqui em Hebreus 9:24, Yahushua nunca entrou em templos feito por mãos humanas. Ele nunca entrou em templos, em santuário, nem tampouco o pai dele. Nunca habitou, não habita. Desculpa, amados, os cachorros aqui são 4 cachorros do meu vizinho. Aí eles latem, tem hora que é demais, tá certo? Mas são 4 cachorros aqui do meu vizinho do 4º andar. Então, o que acontece? Nossa, até me desconcentrou um pouco. Então, como eu estava falando, né, agora eles sossegaram um pouquinho, né? O que eu estava falando é o seguinte: como é que a gente vai dar o dízimo, que é da velha aliança, para alguém que nunca entrou em templos feitos por mãos humanas? Vocês entendem? Então, se ele diz que a gente tem que dar para quem vive para sempre, e a Yahushua vive para sempre, beleza. Mas a Yahushua não habita no templo feito por mãos humanas, ele nunca entrou nesse templo. A gente leu aqui. A pergunta que eu faço a vocês, amados evangélicos: para que vocês estão dando dízimo? Vocês estão dando na mão de Jesus? Que ele disse que é para dar para aquele que vive para sempre. Correto? Mas aquele que vive para sempre, que morreu e ressuscitou, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Yahu, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco ele requer nada de nossas mãos. Isso está escrito em Atos 17, a partir do verso 24. Então a pergunta que eu faço é: para quem que vocês estão dando esse dízimo? Ora, será se ele, o Silas Malafaia, que vive para sempre? Porque quando você dá o dízimo na igreja dele, você dá o dízimo para quem? É para Jesus? Pensem. Só raciocine, amados. Pensem. Peça ao Pai para mostrar. Para mostrar a vocês. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se ele não habita ali, nós não temos que dar dízimo nenhum. Porque primeiro foi velha aliança, era a lei. E Yahushua, ele aboliu a lei. E o sacrifício dele foi único e perfeito para nós. Então, o que nos resta hoje é nós aceitarmos o sacrifício dele, sendo o templo do Espírito, não mais indo a templos feitos por mãos humanas, aonde o Altíssimo não habita, e andando no caminho que é Yahushua, sendo guiado pelo pastor que é Yahushua, porque ele é o único pastor, tá certo? E fazendo bem ao próximo, que é isso que ele quer, tá? Porque a oferta que o apóstolo pedia aqui é para suprir a necessidade da igreja, mas não templo de pedra, mas a igreja pessoas. Porque igreja somos nós. Então pensem nisso, tá? Vocês tenham um ótimo sábado na presença de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Fiquem na paz.